E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre frações. Bom, o que vem a ser fração? Dados dois números A e B, com B diferente de zero. Essa observação aqui é extremamente importante, beleza? Denominador nunca pode ser zero. Bom, escrevemos na forma A sobre B, representa uma fração. Bom, cada termo desse aí tem um nome específico. O A, que é o termo que fica em cima, nesse caso aqui o A, nós chamamos de numerador, beleza? E o B, que é esse termo que está embaixo, nós chamamos de denominador, tranquilo? Então toda fração vai ter numerador e denominador, beleza galera? Então vamos aqui. Tipos de fração. Fração própria é aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Então toda fração do tipo 1 sobre 2, 2 sobre 3, 4 sobre 5. Alguns exemplos aí de frações próprias. Toda vez que o numerador, que é o que está em cima, for menor que o denominador, que é o que está embaixo, nós vamos ter um tipo de fração própria. Show? Então vamos para o outro tipo de fração imprópria. 2 e 1, 3 e 2, 4 e 3, e assim sucessivamente. Ou seja, toda vez que o numerador for maior que o denominador, beleza? Nós teremos uma fração imprópria. Tranquilo, galera? Outro jeito de identificar bem rápido é o seguinte: sempre que eu tenho uma fração própria, ou seja, se eu tenho uma fração aqui do tipo A sobre B, se essa fração aqui for uma fração própria, beleza? Essa divisão aí vai ser um número menor que 1, beleza? O resultado dessa divisão vai ser menor que 1. E toda vez que eu tiver uma fração própria, imprópria, beleza? Ou seja, quando o A for maior do que o B, quando isso aqui acontecer, nós teremos uma divisão maior que 1 como resultado, beleza? Como assim, ó? Vamos pegar aqui dois exemplos numéricos de uma fração própria e imprópria. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos pegar esses exemplos aqui, ó. Na fração própria, vamos pegar o exemplo 1 sobre 2. Beleza. Sem precisar fazer a divisão, eu já tenho que saber que esse resultado aí é menor que 1. Por quê? Porque se trata de uma divisão de uma fração própria, onde o numerador é menor que o denominador. Beleza? No caso da fração imprópria, vamos pegar como exemplo a fração 3 sobre 2. Mesmo antes de efetuar a divisão, eu já tenho que saber que esse resultado aí vai ser maior que 1, pois o meu numerador é maior do que o meu denominador, beleza? Em muitos casos, saber o resultado dessa divisão não vai ser tão importante. O que é que vai ser mais importante? Saber se vai ser maior ou menor que 1. Isso aí é mais referente quando nós estivermos tratando em ordenar frações. Isso aí é fundamental, beleza? Então vamos para o terceiro tipo de fração, que é a fração aparente. Bom, quando é que uma fração é aparente? É aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Bom, só para relembrar o conceito de múltiplo, um número é múltiplo de outro, né? Por exemplo, 4 é múltiplo de alguém, por exemplo, do 2. Por que o 4 é múltiplo do 2? Porque existe um outro número inteiro que quando eu multiplico por 2, o resultado é 4, beleza? Que nesse caso aí vai ser o próprio 2, né? Tranquilo? Então isso é ser múltiplo. Então, se eu tenho uma fração do tipo 6 sobre 2, ela é uma fração aparente.
Frações aparentes também são números disfarçados de frações. Ou seja, se eu pegar e efetuar essa divisão, 6 dividido para 2, vai dar 3. Beleza? Então isso aí é um tipo de fração aparente. É quando eu escrevo um número inteiro em forma de fração. Por exemplo, 4, eu quero escrever o 4 em forma de fração. Posso fazer como sendo 8 sobre 2. O 8 é múltiplo do 2, pois o 8 é igual a 2 vezes alguém. Quem é esse alguém que eu multiplico por 2 que dá 8? É o 4. Beleza? Então, sempre que eu tiver o numerador múltiplo do denominador, eu na realidade vou ter um número inteiro representado em forma de fração. E a esse tipo de fração nós chamamos de frações aparentes. Beleza? E vamos para um tipo muito importante de fração, que é a fração irredutível. Quando é com a fração irredutível? É aquela fração em que não pode mais ser simplificada. Ou seja, o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Então, quando eu tenho aqui a fração, por exemplo, 8 sobre 16, é uma fração própria, pois o numerador é menor que o denominador. Beleza. Porém, essa fração, ela não é irredutível. Por que ela não é irredutível? Porque o MDC entre 16 e 8 é maior que 1. Beleza? Então, para tornar isso aí uma fração irredutível, eu tenho que simplificar. O que é que significa simplificar? Dividir, reduzir, né? Dividir por um número, um certo valor, em cima e embaixo, de tal modo que eu transforme o MDC entre esses dois números aí, MDC entre 16 e 8, menor, igual a 1. Beleza? Então vamos fazer isso, vamos transformar essa fração em uma fração irredutível. Então vamos aqui. Por quanto eu consigo dividir o 8 e o 16? De forma que eu divido apenas uma vez. Ou seja, 8 dividido para 4 vai dar quanto? 2. 16 dividido para 4 vai dar 4. Observe que eu ainda consigo dividir. Se eu ainda consigo dividir, o que é que significa? Que o 4 não foi a divisão máxima que eu pude fazer. Então, quando é que eu faço a divisão máxima? Quando eu divido pelo MDC. Qual é o MDC entre 16 e 8? Vamos colocar assim, ó, entre 8 e 16. O MDC entre 8 e 16 é o próprio 8. Significa que se eu dividir essa fração por 8, eu vou dividir uma única vez. Então vamos fazer isso. Dividindo aí por 8, vai ficar o seguinte: 8 dividido para 8 vai dar 1. E 16 dividido para 8 vai dar 2. Essa fração, ela é uma fração irredutível, pois o MDC entre 2 e 1 é 1. Tranquilo? Então, sempre que isso acontecer numa fração, nós vamos dizer que essa fração ela é irredutível. Beleza? E fração equivalente? O que é uma fração equivalente? Duas ou mais frações são equivalentes quando são múltiplas uma da outra. Então, se eu pegar o exemplo anterior, 8, 16 e 1 e 2, eu posso dizer que essas frações são equivalentes, pois a fração 8 sobre 16, ela é múltipla da fração 1 sobre 2. Isso por quê? Porque 8 sobre 16 é igual a 1 sobre 2 vezes um certo alguém. Quem é esse certo alguém que eu multiplico por 1/2 para transformar nessa fração aqui? Beleza? Então, observe o seguinte.
No exemplo anterior, eu dividi a fração 8 sobre 16 por 8, em cima e embaixo. Então, se eu multiplicar a fração 1/2 por 8 sobre 8, então eu estou transformando essa fração nessa fração aqui. Ou seja, essa fração é múltiplo dessa outra. Beleza? Logo, as frações 1 sobre 2 e 8 sobre 16 são frações equivalentes. Que na prática significa o quê? Significa que dividir 8 para 16 é o mesmo que dividir 1 para 2. Ou seja, 1 dividido para 2 vai dar 0,5. Então, esse conceito de frações equivalentes, ele é muito útil. Porque você pode pegar uma fração gigante, fração do tipo A sobre B, gigantesca, mas se você souber uma fração menor que seja equivalente àquela, você consegue dividir, encontrar o resultado de forma bem mais efetiva e rápida. Tranquilo? Bom, pessoal, isso foi um pouco sobre frações. Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, nós vamos continuar o assunto de frações e ver alguns exemplos. Beleza? Valeu!